Então quer dizer que o torcedor flamenguista tá jogando a responsa do Palmeiras muito provavelmente ser campeão brasileiro no ano de 2025. A responsa é do São Paulo? Rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal, vamos lá, direto ao assunto, vamos falar sobre isso aí. Assim, eu até acho que realmente o Palmeiras ele vai ser campeão. Acho que o Palmeiras vai conquistar esse título. Abriu aí 3 pontos, 2 vitórias a mais. E sinceramente, daqui até o final do campeonato, eu acho mais fácil o Flamengo tropeçar 2 vezes do que o Palmeiras. Para o Palmeiras perder esse título, teria que tropeçar 2 vezes, né? Eu acho mais fácil o Flamengo, cara, acabar perdendo algum jogo no meio do caminho, empatando algum jogo bobo. Então, sinceramente, tá encaminhado. Provavelmente, a não ser que role assim, uma bobeira muito grande por parte do Palmeiras, coisa que eu acho difícil. É um time equilibrado, que não tem ali sequências de tropeço, é muito difícil. Então, a não ser que role algo inesperado, o Palmeiras ele vai ser campeão. Ok. E aí eu vi muito flamenguista nas redes sociais criticando o São Paulo, né? Os caras achando que o São Paulo tinha que ter entregado para o Flamengo, sendo que o São Paulo ele tá brigando ali por uma vaga na Libertadores. O São Paulo é um time que, a gente sabe, né? Uma situação financeira horrível. Então, uma vaga na Libertadores é importantíssimo, inclusive nesse aspecto. Não dá nem para comparar você jogando uma Libertadores com estádio para, sei lá, pelo menos 40, 50 mil torcedores todo jogo, do que você jogar uma Sul-Americana contra, sei lá, o Trujilhanos, contra o Deportivo Cuenca, com, sei lá, 15 mil, 20 mil, no máximo estourando 25, 30 mil torcedores no Morumbi. Então, olha a diferença. O São Paulo ele precisa de conseguir essa vaga na Libertadores por vários aspectos, inclusive bilheteria. Esse dinheiro é importante para o São Paulo. E o São Paulo ele jogou, cara, com vontade. Ele jogou querendo vencer o Flamengo. E aí o Flamengo, por incompetência própria, por burrice, uma idiotice do seu jogador, o Flamengo ele se complicou nesse jogo contra o São Paulo. E isso daí tá fazendo com que muitos flamenguistas estejam vendo o São Paulo como, nossa, o São Paulo, ele fez questão de ajudar um rival? Não. Flamengo, vamos lá. Sabe como vocês perderam esse título pro Palmeiras? Primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu vou contar só jogos contra times que não estão no G6. Porque, ok, você tropeçar contra time do G6. O Flamengo tropeçou contra o Bahia recentemente, né? Perdeu pro Bahia lá na Fonte Nova. O Flamengo não ganhou do Cruzeiro, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Então, são jogos que, beleza, time do G6, time que está lá em cima na tabela, eu não vou contar como tropeço. Vamos contar times abaixo do G6. Tropeços do Flamengo, rapaziada, vamos lá. Primeiro turno, o Flamengo empatou 0-0 contra o Vasco. Hoje em dia, pro Flamengo, pô, empatar com o Vasco, tropeço, né? Vamos falar a verdade. Então aqui, ó, de 3 pontos possíveis, o Flamengo conseguiu 1. Primeiro turno, o Flamengo ele perde para o Santos na Vila. 1-0 para o Santos. De 3 pontos, nenhum para o Flamengo. Primeiro turno, o Flamengo ele empata 1-1 com o Ceará lá no Castelão. De 3 pontos possíveis, 1 ponto. Contra o Grêmio, segundo turno, Maracanã, 1-1. De 3 pontos possíveis, 1 ponto. Novamente contra o Vasco. Não ganhou do Vasco nesse campeonato, hein? Novamente contra o Vasco. No Maracanã, segundo turno, 1-1. De 3 pontos possíveis, 1 ponto. Contra o Fortaleza, recentemente, lá no Castelão, segundo turno, de 3 pontos possíveis, 0 ponto. Fortaleza ganhou de 1-0. E esse jogo aí que o flamenguista tá tanto chorando, né? Contra o São Paulo, um jogo onde o Flamengo conseguiu virar. O Flamengo ele tinha até um domínio da partida, ele tinha o equilíbrio do jogo. Se tivesse 11 contra 11, provavelmente o Flamengo venceria. Até acho que sim. Mas aí o jogador do Flamengo foi cabaço. O jogador do Flamengo ele foi imprudente, foi expulso. E aí o São Paulo cresceu no jogo. E o São Paulo por pouco
não venceu no final. O São Paulo tinha que ter vencido esse jogo. 2-2, de 3 pontos possíveis, 1 ponto. Ou seja, 7 tropeços aí pro Flamengo. De 21 pontos disputados nesses 7 jogos, o Flamengo conquistou 5. Então é isso mesmo, torcedor flamenguista? Vocês vão ficar chorando? Vocês vão querer ficar transferindo responsabilidade? Cara, assume o BO de vocês. Olhem para si mesmos. Enxerguem que o time do Flamengo, embora seja um excelente time, é um puta de um time, cara. É o melhor elenco do continente, é o time que tem mais peças. O Flamengo ele tem 3 times em um só. O reserva do Flamengo seria titular na grande maioria dos times do futebol brasileiro. Mas isso não coloca 3 pontos na tabela automaticamente. Ah, o Flamengo ele tem um time melhor do que o adversário. Pronto, 3 pontos pro Flamengo. Cara, muitas vezes o Flamengo é um time imaturo dentro de campo. Muitas vezes o Flamengo não é um time confiável. Muitas vezes o Flamengo é um time que, do nada, mesmo uma partida estando ali controlada até, algum jogador ele vai ter uma atitude irresponsável e vai acabar colocando em xeque uma possível vitória. Assim como foi o jogo contra o São Paulo. Assim como foi o jogo contra o Bahia. O jogador do Flamengo foi expulso no começo do jogo. O Bahia foi lá, venceu. Isso que eu nem estou contando essa derrota contra o Bahia como um tropeço. É como eu falei no começo do vídeo. Contra time de G6 eu nem considero tropeço. O próprio Palmeiras ele tem dificuldade contra time do G6. Só que o Palmeiras, ele ganha praticamente sempre de times ali abaixo da tabela, cara. Então isso daí faz a diferença. O que faz a diferença no campeonato, muitas vezes, não são nem jogos ali contra times que estão em cima. Contra times que estão na parte de cima da tabela. O que faz grande diferença é tropeço contra time que está ali da metade para baixo, cara. E o Flamengo, nesse campeonato brasileiro, ele colecionou esse tipo de jogos onde o Flamengo ele empata ou perde contra time da metade para baixo da tabela, time abaixo do G6. Então assim, é muito fácil querer agora transferir responsabilidade, querer falar que não, mas o São Paulo ajudou, que não sei o quê. Problema de vocês. E se vocês não ficarem espertos, se vocês não enxergarem alguns problemas que o Flamengo tem em momentos decisivos ao longo da temporada, vocês vão acabar perdendo, além de muito provavelmente o Campeonato Brasileiro, que eu acho que já está muito encaminhado para o Palmeiras. Eu acho que, sinceramente, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Vocês vão acabar perdendo a Libertadores. Então, não olhem para si não. Não olhem para si não para ver o que vai acontecer com a temporada do Flamengo nesse segundo semestre. É isso, rapaziada. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês pensam a respeito disso. Tô falando bobeira ou não? Tô falando besteira? Vocês acham que eu tô viajando nessa minha análise aqui? Ou é coerente? Ou faz sentido? Enfim, é isso aí. Conto com a opinião de todos. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.